Revoluções e impérios na Europa do século XIX. Até o final do século XVIII, o nacionalismo era uma ideia abstrata, um conceito filosófico definido como expressão de costumes, tradições e idioma comuns a um povo e herdados do passado. Na Europa, a definição de Estado era baseada no conceito de legitimidade dinástica. Um Estado existia porque era governado por uma realeza, reconhecida por outros reinos, que buscava legitimidade na vontade de Deus e na tradição. Não havia a ideia de povo-nação. Durante boa parte do século XIX, apesar do liberalismo crescente, na economia e da afirmação do poder na burguesia, a política europeia era dominada por uma aristocracia conservadora. Em regiões da Europa Central e Oriental, como a do Império Austríaco e a do Império Russo, a nobreza também dominava a propriedade das terras. Essa aristocracia dominante negava e reprimia os valores defendidos na Revolução Francesa de 1789: republicanismo, democracia e nacionalismo. Esses são o lema da Revolução, são os principais conceitos defendidos na Revolução Francesa de 1789, que expressavam desejos de mudança das classes sociais formadas com o capitalismo industrial, a burguesia e o proletariado. Nessa realidade política e social do século XIX, em que os conflitos sociais tendiam a crescer, o nacionalismo foi incorporado pela burguesia como uma ideologia agregadora, uma utopia do povo-nação idealizado, com interesses harmônicos e sem graves divisões internas, apesar das diferenças entre as classes sociais. A França, entre a Revolução e o Segundo Império, por exemplo, em 1830, as forças da burguesia e do proletariado ainda não estavam totalmente separadas na França. Naquele ano, elas se uniram para combater o regime monárquico absolutista de Carlos X, em 1757 a 1836. Membro da dinastia Bourbon, restaurada após a derrota de Napoleão em 1815, entre outras medidas autoritárias, Carlos X havia dissolvido o parlamento. Entre 27 e 29 de julho de 1830, burgueses e proletários deram início à luta civil contra Carlos X e obtiveram apoio até da Guarda Nacional diante dessa situação. Em agosto do mesmo ano, o rei abdicou e fugiu do país. Para ocupar o trono, os representantes da burguesia no parlamento escolheram Luís Felipe, que governou Luís Felipe, o Duque de Orleans, apelidado de Rei Burguês. Afinado com as ideias liberais, o reinado de Luís Felipe seria marcado pelo crescimento econômico, pela expansão imperialista e pelo aumento das desigualdades sociais. A partir de 1845, uma crise interrompeu o crescimento econômico na Europa. As colheitas foram desastrosas, fábricas fecharam, os salários despencaram e milhares de trabalhadores perderam o emprego. Em razão disso, as agitações sociais voltaram a crescer. Em fevereiro de 1848, diante da negativa do governo de ampliar seus direitos, os trabalhadores de Paris, aliados a setores da burguesia e da classe média, manifestaram-se nas ruas e derrubaram a monarquia. Formou-se então um governo provisório republicano. Cessadas as manifestações de rua, o novo governo, controlado pelos representantes da burguesia, procurou desmobilizar os trabalhadores. Para isso, convocou uma Assembleia Constituinte
que deveria ser eleita por sufrágio universal masculino, e fundou as oficinas nacionais, empresas do Estado destinadas a empregar os operários. A crise econômica, entretanto, não diminuiu. Em abril do mesmo ano, os conservadores reorganizaram-se e venceram as eleições para a Assembleia Constituinte. Em junho, o governo fechou as oficinas nacionais e mais de 100 mil operários ficaram desempregados. Nesse mesmo mês, os trabalhadores, liderados por socialista radical Louis Auguste, saíram às ruas de Paris em protesto contra o governo. A resposta das autoridades foi um massacre de 1.500 pessoas e a prisão de cerca de 12 mil. Bom, nesse contexto que se insere a Primavera dos Povos, né? A Primavera dos Povos de 1848 se desenrolou no seguinte contexto. As insurreições de fevereiro e junho de 1848 em Paris desencadearam uma espiral de revoltas que envolveu boa parte da Europa, atingindo cidades como Berlim, Praga, Viena, Budapeste e Milão. Por seu alcance e por suas aspirações de liberdade política, esses levantes populares ficaram conhecidos como Primavera dos Povos e manifestaram a força de duas ideologias na vida política europeia, o nacionalismo e o socialismo. Em muitos casos, as duas vertentes se confundiam, pois havia correntes revolucionárias que defendiam o nacionalismo em um governo republicano e democrático, mas com a presença da classe operária nas manifestações, reivindicando direitos políticos e melhora nas condições de vida. A burguesia liberal passou a se aproximar dos setores conservadores, até mesmo dos monarquistas, para proteger seus interesses econômicos e suas propriedades da ameaça de revoluções de caráter socialista. Nos impérios que governavam povos de língua, religião e costumes diferentes, como o austríaco, o turco-otomano e o russo, a penetração dos valores liberais se somava à luta de alguns desses povos pela emancipação nacional. E é nesse contexto que se insere a unificação da Itália e a unificação da Alemanha. A formação da Alemanha. A ideia de que as regiões cujos habitantes falavam alemão na Europa constituíam uma unidade cultural foi reforçada entre os séculos XVIII e XIX com o Iluminismo e com o Romantismo alemão. Esse conceito influenciou diversos príncipes locais, filósofos, artistas, burgueses e integrantes da classe média. Entretanto, se existia uma nação alemã como unidade cultural e a formação de um Estado nacional não submetido à hegemonia do Império Austríaco, cujos domínios incluíam muitos povos de língua não alemã, era uma meta mais difícil de atingir. Isso porque as regiões da população germânica ao norte desse império estavam politicamente fragmentadas desde a Idade Média, o que interessava aos Habsburgo, dinastia reinante na Áustria, para manter sua hegemonia na Europa Central. Após o Congresso de Viena, a Prússia começou a ampliar seu poder geopolítico, contrapondo-se à Áustria. Em 1834, o governo da Prússia impôs uma união alfandegária, o Zollverein, permitindo a livre circulação de mercadorias industrializadas e matérias-primas no território da Confederação. O crescimento industrial foi estimulado e, por volta de 1850, esse era um dos territórios mais industrializados do mundo. Sob o comando de Bismarck, em 1862, o rei da Prússia, Guilherme I, nomeou como chanceler, cargo equivalente ao de primeiro-ministro, um aristocrata conservador e autoritário chamado Otto von Bismarck.
Apesar de ser antiliberal, Bismarck promoveu um acelerado crescimento industrial e modernizou o exército da Prússia. Grande parte da burguesia preferiu deixar de lado os valores liberais e apoiar a unificação sob o autoritarismo bismarckiano por várias razões. Uma delas era a capacidade do chanceler de controlar os setores mais democráticos e os trabalhadores, por meio da repressão, combinada com algumas concessões. Bismarck também podia neutralizar a nobreza ultraconservadora, evitando que as mudanças socioeconômicas em curso ameaçassem a tradicional hegemonia desse grupo de latifundiários. A conciliação da modernização capitalista com a manutenção de interesses tradicionalistas e conservadores sob a tutela de um Estado autoritário ficou conhecida como modernização conservadora, expressão que traduz um processo menos democrático do que as modernizações capitalistas ocorridas sobre o aspecto das revoluções burguesas. Bismarck sabia que seria preciso enfrentar as potências estrangeiras como a França e a Áustria, para as quais não interessava uma Alemanha econômica e politicamente forte. Para atingir tais objetivos, apostou em um exército forte e disciplinado que venceu sucessivamente a Áustria e a França. Bismarck aproveitou-se de conflitos diplomáticos menores com esses dois países para neutralizá-los. Em 1871, os vários estados germânicos, com exceção da Áustria, formaram o Império Alemão, sob o governo de Guilherme I. A proclamação desse império foi feita por Bismarck, no Palácio de Versalhes, após a vitória sobre a França. Além de significar o fim do governo de Napoleão III, a derrota francesa nessa guerra abriu caminho para uma importante rebelião operária conhecida como Comuna de Paris. Havia no Império Austríaco diversos povos, húngaros, eslovacos, tchecos, croatas, poloneses. Com exceção dos austríacos de origem germânica, dos italianos e dos húngaros, de etnia magiar, os povos que constituíam o império eram eslavos. A convivência entre essas etnias era difícil, pois a elite austríaca dominava sem conceder aos outros povos os mesmos direitos de que gozava a população de origem germânica. Na segunda metade do século XIX, contudo, a Áustria sofreu sucessivas derrotas para os nacionalistas que lutavam pela unificação da Itália e para a Prússia, que se tornara hegemônica entre os povos germânicos e defendia a criação da Alemanha independente. A Itália e o ressurgimento e a hegemonia piemontesa. No começo do século XIX, o território da Península Itálica era dividido em diversos reinos educados. O governo de alguns estava submetido a potências estrangeiras. O Império Austríaco, por exemplo, controlava os ducados de Modena e de Toscana, além dos reinos da Lombardia e de Veneto. Os estados pontifícios, com a capital em Roma, estavam sob o controle da Igreja Católica, para a qual não interessava a unificação sob a influência do liberalismo, cujo princípio fundamental era a separação entre religião e Estado. A região de Nápoles e a ilha da Sicília, que formavam o reino das duas Sicílias, eram governadas por um rei da família Bourbon. Havia ainda um pequeno estado independente economicamente próspero e cuja burguesia era poderosa, o reino de Piemonte-Sardenha, que teria papel central na unificação italiana. No começo dos anos de 1830, o republicano Giuseppe Mazzini organizou o movimento Jovem Itália, que defendia a união nacional sob um governo republicano e democrático. Em 1847, um representante da nobreza do Piemonte, Camillo Benson, conde de Cavour, começou a editar o jornal Segundo Risorgimento, que
emprestaria o nome ao movimento de unificação da Itália por sua pregação nacionalista. Cavour se destacou e se tornou o primeiro-ministro do reinado de Vítor Emanuel II. Enquanto isso, à frente da jovem Itália, Mazzini promovia uma insurreição em Roma. Em fevereiro de 1849, uma Assembleia Constituinte proclamou a República Romana. Esta, contudo, logo seria derrotada pela aliança da Igreja Católica com Luís Bonaparte, então presidente da França e futuro Napoleão III, ao qual não interessava outra potência unificada perto das suas fronteiras. O processo de unificação italiana estendeu-se de 1859 a 1870. Envolveu ações militares, sobretudo contra os austríacos e as elites locais que se opunham à unificação, e obteve grande apoio popular. Nas lutas militares, destacou-se Giuseppe Garibaldi, que, apesar de ser republicano, reconheceu a autoridade monárquica de Vítor Emanuel II. Em março de 1861, Vítor Emanuel foi proclamado rei da Itália. Faltava, entretanto, conquistar o Vêneto, sob o domínio da Áustria, e Roma, controlada pelo Papa, que estava protegido por tropas francesas. Em 1870, as tropas francesas que protegiam o Papa em Roma tiveram de se retirar para combater na Guerra Franco-Prussiana. A cidade ficou então à mercê do exército de Vítor Emanuel. Enquanto a população romana comemorava e ratificava a anexação por meio de um plebiscito, o Papa continuou a rejeitar o novo Estado, fechando-se no Vaticano e considerando-se prisioneiro do governo italiano.